Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 1374ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 21 de 1 de 2020, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Carlos Boni para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Salmos. A perversidade universal. Ao mestre de canto, de Davi, diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, sua conduta é abominável. Não há um só que faça o bem. O Senhor, do alto do céu, observa os filhos dos homens para ver se, acaso, existe alguém sensato que busque a Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se emendarão esses obreiros do mal, que devoram meu povo como quem come pão? Eles que não invocam o Senhor? Mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. Pretendeis frustrar os planos do humilde? Mas o Senhor é seu refúgio. Ah, que venha de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Cumprimento a todos os vereadores, funcionários da casa, imprensa e demais aqui presentes e que nos assistem pelas redes sociais. Também gostaria de cumprimentar a minha esposa, que hoje está presente, os presidentes de partido, cumprimento o Maico Chu, cumprimentando a todos os presidentes, que iniciamos uma nova legislatura em paz, com bastante trabalho, que nós conseguimos ter uma boa conduta aqui na Câmara, dessa primeira até a última, que pretendo representar nessas duas sessões, bem o nosso presidente da Câmara, que hoje está presente como nosso prefeito, né? Espero que ele consiga também, nesses dias, fazer um bom trabalho. Então, damos início ao sorteio da palavra livre. Não. Palavra livre. Vereadora Márcia Ribeiro. Veridiana Monteiro. Carlito Borges. Lotário Sevold. Diego Francisco. Carlos Boni. Valdecide Vargas. João de Godoy. E Sérgio Verle.
preciso... Determino o secretário vereador João de Godoy que faça a leitura da ata. Leitura da ata, 1373ª sessão ordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2019. Coloco a referida ata em discussão e votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Determino ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Da Caixa Econômica Federal, informando a celebração de contrato de repasse que tem a finalidade de execução de obras de revitalização urbana no município de Estância Velha. Do Partido dos Trabalhadores de Estância Velha, Daniel Ribeiro, indicando a vereadora Márcia Ribeiro como líder de bancada no exercício 2020. Da líder de bancada do Partido dos Trabalhadores, vereadora Márcia Ribeiro, solicitando integrar na Comissão Parlamentar Fiscalizatória e na Comissão de Constituição e Justiça no exercício 2020. Do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro de Estância Velha, Maicon Chu, solicitando o plenário para o dia 7 de fevereiro de 2020, das 19 horas às 22 horas, para a realização do primeiro encontro do Partido Trabalhista Brasileiro no ano de 2020. O Executivo Municipal informando que a prefeita municipal, senhora Maria Ivete de Godoy Grade, estará em período de férias dia 13 de janeiro a 3 de fevereiro de 2020. Bem como o vice-prefeito, senhor Luciano Greff. Sendo assim, convidou o presidente dessa Casa Legislativa para assumir o cargo de prefeito municipal no exercício até o retorno da prefeita. Do Executivo Municipal, encaminhando a resposta do pedido de informação 053/2019 do vereador Diego Francisco e de pedido de providências. Número 339, 347, 348, 351, 159, 360 de 2019, do vereador Carlos Boni. Pedido de providência 354, 2019, da vereadora Veridiana Monteiro. Passamos à ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência. Pedido de informações e pedido de providências. 001, 002, 003, 004 e 005 de 2020 do vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 001, 2020, do autor vereador Carlos Boni. Todos. Não tem um pedido feito, faltou um. Sobre a cedência da Câmara, de acordo com a ordem de programação, né? Vai ser cedido daí. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. Projeto de emenda de lei orgânica, número 001/2020, do Legislativo Municipal. Autores, vereadora Márcia Ribeiro, Carlos Boni, Valdeci de Vargas, que altera a redação do artigo 52, que lhe acrescenta no parágrafo 1º, 2º, da Lei Orgânica do Município de Estância Velha, RS. Baixo o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020 para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotado a ordem do dia, dou início à palavra livre. Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, todas e todos aqui reunidos, uma boa noite.
Senhor presidente, quero iniciar a minha fala nessa tribuna na noite de hoje, né, após o recesso, e dizer que sou muito feliz em poder retornar a esta casa, né, como vereadora, cumprindo o 4º ano do meu mandato, e para continuar fazendo um trabalho como vínhamos desempenhando nestes 3 primeiros anos, né? Um trabalho centrado nas pessoas, pensando políticas públicas para o nosso município e seguindo sempre a proposta programática ideológica do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. Então, me sinto muito feliz por estar aqui, neste dia, retornando às atividades da casa. Apesar de nós, enquanto vereadores, e isso não cabe só a mim, né, vereadora Veri, nós não fizemos recesso, né? Houve um recesso de 20 dias desta casa, mas nós continuamos ativos durante o período de recesso desta casa, em convívio e em contato com a comunidade. Bom, não posso deixar aqui de manifestar hoje um triste episódio, uma fatalidade que aconteceu no nosso município, né, infelizmente no início deste ano de 2020, com um bebê de apenas 9 meses de idade. Um bebê que nasceu sadio, né, que quando teve o parto, teve um parto normal, com 36 semanas, aparentemente sem intercorrência, dentro do período adequado, a mãe, a família recebeu alta, né? Mas, infelizmente, quando o bebê teve 2 meses de vida, aos seus 2 meses, teve um episódio que foi diagnosticado como uma bronquiolite, que é uma doença comum em crianças menores de 1 ano, né? Então, e este episódio aconteceu no início de janeiro. Eu, inclusive, não estava na cidade neste período, mas acompanhei, né, através das redes sociais, o acontecimento, a tristeza da família, em relação ao óbito desta criança de 9 meses. Então, fui procurar a família para conversar, para saber ao certo, né, porque eu estava acompanhando nas redes sociais o que estava acontecendo. E é muito triste, né, muito triste o que a gente percebeu e ouviu, um relato doloroso do calvário que esta família passou neste período de cuidado com a criança. Então, quero dizer aqui, colegas vereadores, que perder uma criança, ainda no seu 1º ano de vida, deveria causar uma preocupação e uma abertura de investigação da causa deste óbito. E aí falo também como servidora pública municipal, como trabalhadora da área da saúde, né? E eu sei que a Vigilância em Saúde está fazendo isso, está conduzindo esta investigação do óbito, que é o papel da vigilância, né? Mas até chegar ao óbito, eu acho que falta uma melhor investigação do que aconteceu. Porque um bebê que nasce saudável, que é liberado do hospital 24 horas ou 48 horas após o parto, em 2 meses precisa retornar, porque tem um diagnóstico dentro da área hospitalar de bronquiolite, e não há uma investigação mais aprofundada sobre isso, e que quando o bebê completa 9 meses, tem o seu óbito declarado. Então precisa ser investigado. E que essas coisas não podem continuar acontecendo no nosso município. É preciso saber, abrir uma investigação e saber o que aconteceu. Por que aconteceu? Como que ocorreu o caso? Quais as razões para isso? Quais os profissionais envolvidos? E qual o papel do gestor nesta situação? Então, deixo aqui, né, esta pergunta. E temos observado, né, que muitas situações podem 1.000 pessoas, solicito o meu espaço de liderança, senhor presidente. Liberado. Colegas vereadores, podem 1.000 pessoas ser atendidas numa área hospitalar,
ou em qualquer serviço de saúde, numa unidade de saúde, numa área, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Mas onde acontece uma fatalidade com um único caso, precisa ser muito bem investigado, para saber o que aconteceu e por que se deu isso. Em relação à saúde, hoje chegou ao meu conhecimento de que a empresa que está prestando serviços na área de saúde deste município não está pagando seus médicos. Tem médicos que começaram a trabalhar neste município 40 horas, cumprindo a sua carga horária, como qualquer outro profissional, no dia 25 de novembro, e nós estamos hoje no dia 21 de janeiro. Praticamente 2 meses e não receberam salário ainda. Qual é o argumento que a empresa deu para o profissional? Que a prefeitura não está fazendo repasse. Que por isso que a empresa não tem dinheiro para pagar. Enquanto que a prefeitura, fui buscar a informação junto com a secretária da Fazenda, e a secretária da Fazenda alega de que a empresa não está cumprindo com a lei e não está atualizando a sua documentação junto à prefeitura. Quem sofre as consequências com tudo isso? Procurei conversar com o gestor, conversei com a prefeitura, inclusive liguei para o prefeito. Não tenho o que fazer. Qual é o risco que nós corremos? Qual é o risco que nós corremos? Perder o profissional. Que está sem receber pagamento, que não tem outro emprego a não ser aquele, porque trabalha 40 horas de segunda a sexta dentro da unidade de saúde. E nós corremos um grande risco de perder o profissional. Infelizmente, é isso que está por acontecer. Quero aproveitar aqui também rapidamente, a semana que vem vou me aprofundar mais sobre isso, para falar sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica 001 de 2020. Né? Então, esta vereadora, junto com os colegas vereadores Carlos Boni e Valdeci de Vargas, entramos, então, com esta proposta de emenda, né, para impedir que prefeito e vice-prefeito tirem suas férias concomitantemente. Porque é um absurdo, porque se nós formos ver agora o que está acontecendo no nosso município, é o vereador que é presidente da Câmara, que está lá, assumiu como prefeito, recebendo como prefeito, porque ele vai receber muito mais do que ele recebia aqui. A prefeita, que vai receber seu salário e mais 1/3 de férias. O vice-prefeito, que vai receber o seu salário mais 1/3 de férias. E o suplente de vereador, que está aqui hoje. E que vai assumir essa sessão e mais a semana que vem. Então, vejam o ônus para o município. Porque prefeita e vice-prefeito não se dão, não podem confiar um no outro, na gestão de um e de outro. E quem paga por isso é a população. Então, nós estamos entrando com este projeto de emenda para regulamentar esta vergonha que acontece neste município. E que não é a primeira vez que acontece, que nós sabemos isso. E é por isso, colegas vereadores, que eu me sinto muito honrada em estar nesta casa. Nesses 3 e agora o 4º ano. Porque eu me sinto, como vereadora desta Casa Legislativa, extremamente comprometida. Comprometida com as barbáries que acontecem com políticos que vêm aqui no nosso município em época de eleição, se apresentarem, e não foi diferente na eleição passada, como proposta nova, como novos políticos, e olha o que está acontecendo. Agradeço muito o espaço de hoje e uma boa noite a todas e todos. Veridiana Monteiro.
senhor presidente, demais vereadores, a todos e todas aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos nessa primeira sessão do ano de 2020. Só gostaria aqui de solicitar aqui o apoio do meu colega de partido, o vereador Lotário, que a gente precisa chegar num consenso, pelo menos nessa noite, quem é que vai ser o líder, se o senhor me permite, porque logo após a gente vai ter a reunião e vai ter a indicação do líder pelo partido. O senhor concorda? Pode ser? Provisoriamente eu? Ok, então, provisoriamente, hoje assumo como líder de bancada do partido. Me solidarizo nesse primeiro momento com esse lamentável fato do óbito, né, com a vereadora Márcia, que é enfermeira. A gente sabe que óbito em crianças menores de 1 ano e em mulheres em idade fértil tem impacto nos indicadores de saúde do município. A gente precisa estar sempre vigilante, muito atento para que isso não venha a ocorrer, né? E a gente não tinha tantos óbitos há alguns anos atrás. E isso revela falhas da gestão em saúde na atenção primária, na atenção básica. Então, não só o que a gente fala, mas os índices e os números vêm a corroborar e vêm a somente complementar aquilo que a gente tem cobrado aqui nessa tribuna, que são maiores investimentos em saúde primária, em atenção primária, nas equipes de saúde da família. Isso só vem comprovar que a troca frequente dos médicos, o contrato equivocado de empresas terceirizadas, vem contra a melhoria da qualidade de vida da população. Isso só vem comprovar tudo aquilo que a gente fala aqui e não se deixa cansar de falar, que é cobrar melhor qualidade da assistência na atenção primária em saúde do nosso município, que tem sido falha nesses últimos anos. E que acabou de culminar com o fato das nossas gestantes terem que ir para outro município para terem seus filhos. O que já está levando a muitas gestantes mudarem de endereço e de residência para o município vizinho de Novo Hamburgo. Então, Novo Hamburgo que se prepare, que tem muita gestante indo morar para lá para ter seus filhos em Novo Hamburgo. Só essa semana eu tive 2 relatos de caso. A falta, né, continuando no assunto da saúde, a falta de pagamento desses profissionais, porque a gente sabe o quanto é difícil conseguir bons profissionais. E hoje nós temos, em algumas equipes de saúde, bons profissionais que se propuseram a trabalhar 40 horas, o que é difícil, né, e nós vamos, lamentavelmente, acabar perdendo esses profissionais. Nós estamos com um pediatra, como enfermeira também de saúde coletiva, tem uma pediatra que começou recentemente suas atividades na unidade de saúde do Bela Vista, uma profissional de excelente gabarito, super qualificada, pessoas difíceis de se achar, tem perfil para saúde coletiva, estava lá cedo, ficou até meio-dia, atende as crianças na maior boa vontade quando é solicitada, almoçou com a equipe na unidade de saúde, cumpriu o seu horário, solícita. Outra profissional que talvez a gente venha a perder, se continuar nesse ritmo de gestão. Então, essas coisas a gente sabe que muitas vezes o que a gente fala aqui não tem o resultado que a gente esperava, mas a gente vai seguir nesse incansável trabalho, como a vereadora Márcia já colocou, pensando nas políticas públicas para o nosso município. Avaliar os projetos com toda a seriedade que a gente vem avaliando nesses 3 anos de trabalho nessa casa, principalmente tomando atenção a todos os detalhes que forem necessários e de propormos ações ao executivo, sempre que necessário. Embora muitas vezes esse não tenha nos ouvido, mas esse é o nosso papel aqui nessa casa. Gostaria também de parabenizar os colegas, né, pela emenda. Já podem contar com o meu apoio. Acho que foi uma excelente iniciativa, né, que talvez a gente já tivesse tido feito antes, mas muitas vezes a gente vai se dando conta das coisas à medida que, né, o tempo passa e a gente vai evoluindo também no nosso trabalho. Então, certamente, né, se tem um prefeito e um vice, como em qualquer trabalho,
na equipe de saúde que eu trabalho, são 2 enfermeiras. A gente já solicita o meu espaço de liderança, 2 minutinhos, 3 para o vereador Lotário, só 2 para mim, por favor. A gente nunca tira férias juntas, sempre tenta se organizar. Isso que a gente tem filhos em escola, tem toda uma outra estrutura familiar junto, mas a gente se organiza para não onerar o trabalho, para que a gente dê conta de atender o trabalho sem nenhum prejuízo. Então, isso deve acontecer, para isso que existe um vice. Gostaria também de passar aos colegas vereadores, aproveitar essa oportunidade, só vou pedir licença para pegar aqui. Esqueci de trazer junto, mas para poder passar, porque quando eu recebi, já era a última sessão do ano, enfim, mas como presidente dessa casa, a Câmara de Vereadores encaminhou, o ano passado, um certificado de reconhecimento. A Câmara de Vereadores, a APAI de Estância Velha, encaminhou para a Câmara de Vereadores, no final do ano passado, um certificado de reconhecimento como agradecimento ao apoio, a menção honrosa de Amigos da APAI 2018 e 2019. Pelo trabalho em conjunto, então isso vai ficar aqui na recepção. Eu não coloquei o ano passado só para poder estar passando para todos os colegas, porque isso é para todos os vereadores. Então, a gente vai deixar aqui e, desde já, a gente agradece a PAI, em nome do presidente Jorge, e aqui do seu Paulo Link também, primeiro diretor e secretário, por essa homenagem. A gente certamente vai continuar com essa parceria em 2020. Desde já agradeço a toda a comunidade aqui presente, é uma alegria retomar os trabalhos com a casa cheia. A gente espera que vocês realmente acompanhem as atividades dessa casa, que deem suas sugestões, que a gente está aqui para isso, para representar vocês, e a gente gosta muito quando a comunidade participa. Muito obrigada a todos e um bom retorno aos seus lares. Carlito Borges. Senhor presidente, demais membros dessa mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários dessa casa, a imprensa aqui, Schneider do jornal RS, a Sandra Costa do jornal Diário e o jornalista Maurício Gonçalves de Novo Hamburgo e youtuber também, presidente de partidos, o Pedroso, que é do PROS de Novo Hamburgo, o Plínio do PDT, e principalmente o Maico também do PTB, que se faz presente essa noite. E não posso deixar de citar aqui grandes amigos e na qual tenho conversado quase que diário, se fazem presentes essa noite aí, que além do Maico do PTB, um grupo que a gente tem conversado política quase que diária e semanalmente, e sempre discutindo todos os pontos que a gente entende como o que seria avançar, o que seria uma nova política na cidade, o que a gente, enquanto grupo partidário, mesmo não tendo um representante nessa casa, que é o caso do PTB, mas ali todos imbuídos na mesma conversa, e eu sou um dos que participo dessas conversas. Posso deixar de registrar aqui a presença também do Nilson, do Jacó, da Luciane, do Ismael, o Gregory, Yuri, a Mana e o Giba, que é a esposa dela, minha ex-colega dessa casa aqui, hoje eu assumindo como suplente, que é um imenso prazer e orgulho, porque na última eleição mesmo eu fiz mais de 600 votos e acabei ficando fora, por uma questão de voto, e faz parte isso do jogo, é a lei. A gente, no primeiro momento a gente fica chateado, mas entende porque faz parte, é isso mesmo, e não só eu, que aconteceu comigo, aconteceu com os demais outras no passado, assim, nessa legislatura também, que questão de legenda, às vezes a gente acaba não atingindo e ficando fora. Mas é com imenso prazer e que retorno mais uma vez como suplente, assumi aqui por 2 sessões, a princípio, essa casa. Espero poder representar da melhor maneira possível e poder aqui pontuar algumas coisas que eu acho que, ouvindo a comunidade dos últimos tempos, e a gente deve fazer uma reflexão muito clara sobre essas situações que a gente passa hoje.
A comunidade vem com um questionamento muito grande. As redes sociais hoje, elas realmente estão quase que generalizando total, onde olha todos os políticos como só pensando em seus salários, como ou que não fazem nada, que são vagabundo, ou que são ladrão, ou que estão aqui pensando só nos seus rendimentos. E há várias discussões, e qualquer tipo de assunto dessa que chegue para a nossa comunidade se torna uma grande polêmica e chega às vezes até o bem alterado daquilo que saiu do início. Mas o que a gente faz analisando dentro do grupo? Que a nova política, o que eu entendo como nova política? O que está sendo discutido? Nova política não é nada mais do que a gente apresentar projetos que sejam plausíveis de ser executados dentro do município, falando realmente aquilo que é necessário ser falado, não fazendo discursos empolgados contra quem quer que seja, políticos, e tentando destruir a imagem dos nossos adversários. Isso, eu acho que chegou um ponto que nós temos que começar a cada dia mais avançar nessa discussão. E Estância Velha, eu já disse no passado, que não todos, e essa casa aqui eu tenho o maior respeito por qualquer um que aqui esteja, porque aqui ninguém chegou aqui pelas portas dos fundos, todos aqui foram eleitos pelo nosso eleitor, e a voz do povo é a voz de Deus, e eu aprendi que a gente tem que respeitar, porque foi a decisão da maioria. Aprendi e respeito e tenho admiração por qualquer um daqui esteja, e respeito todos os senhores e senhoras que aqui estão. Mas a gente tem que fazer esse questionamento com nós mesmos. Inclusive a mim, eu sou um que me questiono muito. E fiz discurso, sim, nessa tribuna, muito empolgado, na época, no passado, contra o ex-prefeito dessa cidade, Valdir, que hoje talvez eu não fizesse. Porque o que nós temos que propor? Para qualquer administração. A prefeita Ivete não foi a minha prefeita, não votei para ela, nem fiz campanha para ela. Seria um hipócrita se eu dissesse isso. E nem estou na situação e nem na oposição. Tenho um respeito pela família, sou amigo do Dudu, todo mundo sabe disso e não precisa esconder do Duduzinho, já fui vereador com a própria prefeita. Mas a gente tem pensamentos diferentes, nós temos posições diferentes, nós pensamos de forma diferente. Agora nós, enquanto vereador, nós temos que sim começar a se questionar. E como que nós podemos ajudar e avançar nessa discussão e melhorar a política do nosso local. Porque se nós olharmos, nós vemos ano a ano piorando. Isso não vem de agora. Já vem muitos anos, eu já estou aqui, meu terceiro, agora como suplente, dá o meu espaço de liderança aí, presidente. Liberado. Pode. Tá, e venho já há muitos anos acompanhando, e a gente vem legislatura após legislatura com certas situações, e eu disse que a minha legislatura estava conseguindo ser pior que a anterior, por sérios problemas, inclusive a mim, vereador, sou um que me questiono, e acho que errei muito, sou humano, isso faz parte de nós, os seres humanos, nós somos falhos, mas como que nós vamos achar isso? Ouvindo a nossa comunidade, para nós chegarmos, termos uma administração, e aí sim, esquecermos nossas ideologias, esquecermos nossas bandeiras, tirarmos nossos anseios de projetos individuais. Nós temos que fazer um projeto coletivo, para nós avançar, para nós melhorar. E aí nós temos problemas na saúde, nós temos problemas nas nossas ruas hoje, que infelizmente não tem como a gente não falar e colocar. Nossa cidade já vem há muito tempo, ruas que não foram feitas, há 3, 4 anos não foram feitos um reparo sequer. Não tem como nós não falarmos aqui. Não tem como eu me abdicar de falar. Entendeu? Mas a gente tem que avançar nisso. Como que nós, enquanto grupo, a gente tem se colocado à disposição para realmente trazer emendas para esse município, que aí uma coisa que eu depois quero ver se a gente consegue avançar nisso e ver de que forma está andando esses projetos para que esse dinheiro não acabe voltando. Porque não adianta nada vir a emenda com tanta dificuldade que nós temos hoje passando a nível de todos os municípios, enfim, nacional, as emendas de qualquer um, e aqui todos os colegas devem ter tido emenda dos seus deputados, que cada um representou, que às vezes nem votou, mas que de forte amor foi lá e falou e mandaram, mas se não tiver, o executivo não apresentar o projeto determinado, o dinheiro fica por um determinado tempo e retorna para o ministério, enfim, para o órgão de onde ele saiu. E isso aconteceu no governo passado e espero eu que não aconteça nesse, porque é tão difícil a gente buscar recurso hoje para qualquer segmento. O Maurício destinou 711 mil, eu já falei numa outra oportunidade que eu tive de assumir essa casa, o dinheiro já está aí, liberado, e a minha preocupação é onde está, eu quero ver o projeto, quero ver como é que está essa situação. Agora, quando tiver a oportunidade de assumir, vou acompanhar isso mais de perto. Não é uma cobrança, mas é uma questão assim, de a gente começar a acompanhar e ver. Daí eu me fiz os cálculos. Tu imagine só se 10 dos deputados que mais fizeram votos federais nessa cidade. Estou colocando só 10. São 33 deputados federais, né? Se não me falha a memória, né?
São 33. Se 10 desses deputados mandasse cada um 700 mil para cá, seria 7 milhões. Daria para nós investir em alguma coisa. E aí eu clamo para todos nós, enquanto tiramos nossas ideologias, tiramos nossos projetos pessoais, tiramos a nossa ânsia de querer se eleger a qualquer custo na eleição seguinte, e começamos a trabalhar focando nesse sentido. O que nós temos que defender é a comunidade, é o município, e não o partido. O partido tu tem que usar para tu te eleger. Eu tenho que estar no partido filiado me elegendo. Hoje não tem como a gente concorrer sem partido. Mas a gente tem que, a partir do momento que sentou nessa cadeira que nós se colocamos aqui, a nossa bandeira tem que ser a distância velha, nós buscarmos recursos, e assim a gente está discutindo no grupo, com todos que aqui eu citei, alguns hoje não estão presentes, mas justamente essa direção. Nós estamos defendendo um projeto sim, e provavelmente a gente vai se alinhar, e eu quero me alinhar num projeto que esteja nesse segmento, que é o prefeito que esteja querendo defender essa tese, essa ideia, porque Estância Velha tem que realmente voltar a nós envolver nesse caminho. Então, Sérgio. Com certeza, a gente tem que trabalhar unido. Eu sempre prego isso aí na Câmara. Sempre é um discurso, a gente tem que seguir um projeto que seja focado para a comunidade. Não ter bandeira depois. É um bom projeto. E aí eu vou citar um exemplo, eu sou um crítico meu, tá, gente? Estou falando alguma coisa. Eu fui um dos vereadores que talvez tive uma das mais ferrenhas contra o Valdir nessa casa. Por um bom período. E sou amigo do Valdir hoje, enquanto ele a gente conversa quase que semanalmente, até algumas vezes quase que diário. E tenho dito para ele que mudaria. Ele disse um dia pessoalmente aqui nessa tribuna, tive a oportunidade que ele estava nessa casa no dia. Né? E tenho falado o seguinte: se nós não tivermos esse tipo de entendimento, nós políticos não começarmos a olhar o que as redes sociais estão colocando, nós somos todos colocados na vala comum, gente. E eu vejo, às vezes, as pessoas criticando na rede social, pessoas aqui dessa casa que eu conheço, que tem um trabalho fantástico e que se dedicam muito e muito da sua vida para uma questão política, e eu não concordo. Eu defendo independente de bandeira. Já tive debate com o Saci aqui em outros momentos e tal, e me pergunta se algum lugar, algum dia eu fui lá e disse uma vírgula do vereador Saci. Eu tinha que dizer para ele que eu discutia com ele na período. A Sônia Brits foi o que mais debatia, até porque envenenava um pouco ela, né? Isso é do político, existe isso, né? E ela vinha com todos. Cara, tem um maior carinho e respeito por a vereadora Sônia, hoje, e analisando as coisas, sou um crítico dessa situação. Então, o que a gente vê? O que cabe a nós é defender, buscar um projeto que seja único e junto para melhorar a cidade. As nossas discussões de adversários políticos, elas têm que ser na campanha. Passou a campanha, tem que morrer isso. Essa casa jamais pode entrar nesse embate, porque nós não construímos nada. Quando nós entramos na questão pessoal, no ódio, na raiva, nós esquecemos do que para que nós somos eleitos. Mais um pouquinho, pode concluir. E só para finalizar, então, presidente. Finalizar. Que eu acho assim, de suma importância. Não estou dizendo aqui que essa casa está fazendo isso, tá, gente? Não é uma crítica, não estou aqui criticando nenhum dos senhores. Que quem seria eu para vir aqui criticar? Mas a gente tem que ter, sim, esse foco e nós analisarmos isso na sequência. Porque quando nós botar ódio, botar esse tipo de discussão, levar para o lado pessoal, nós temos que se perguntar o seguinte: se colocar no lugar do cidadão que está lá no bairro, lá, perguntando, o cara aqui nessa tribuna, toda terça-feira, xingando e gritando, o que melhorou a vida dele? Tem brigas que não vale a pena, nós temos que mostrar resultado. É mostrar propostas, enfim, e insistir, mesmo que às vezes a administração não esteja dando a resposta à altura. Era isso, muito obrigado mais uma vez por estar presente nessa sessão. Saci, Lotário. Esqueço, eu boto Saci, né? Lotário. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento demais membros da mesa, vereadores, funcionários, pessoas que nos visitam aqui essa noite, que nos acompanham também pelas nossas redes sociais. Sinto-se todos cumprimentados. Em primeiro lugar, quero dar aqui as boas-vindas a todos, funcionários, parabenizar também a mesa diretiva, que irá dirigir os trabalhos dessa casa durante esse ano 2020. E dizer a vocês que
continuarei fazendo aqui o meu trabalho como sempre fiz até aqui. Temos que ter um pequeno cuidado, porque vai ser um ano de eleições, a adrenalina sobe um pouco, mas temos que sempre ter o respeito por aquelas pessoas que nos assistem nas redes sociais e que estão aqui essa noite quase enchendo o plenário dessa casa. Eles não irão chegar aqui para escutar algumas coisas que aconteceram o ano passado. E algumas divergências a mais, mas isso tudo a gente esquece. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que falaram alguma coisa a mais, pensaram duas vezes e talvez corrigiram o seu erro. É isso que a gente pede. É isso que a gente pede. Trabalho, transparência, honestidade. Eu acho que é só assim que poderemos talvez fazer com que o nosso município cresça um pouco mais, com mais tolerância, com mais acertos, com mais, respeitando um pouco mais essa casa, que muitas vezes não somos respeitados. É isso que falta. É assim que eu espero que o ano 2020 venha se tornar realmente uma realidade. É o meu sonho. É assim que eu trabalho. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e pode contar com esse vereador para o ano 2020 para fazermos aqui mais uma vez um trabalho de continuação do que está sendo feito. Muito obrigado. Diego Francisco. Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa, do Poder Executivo, os membros de partido que se fazem presente, imprensa, quem nos assiste em casa, pelas redes sociais, ao meu pai, também ao Zé, vice-presidente do Conselho, para todos uma boa noite. Obrigado pela presença. É muito gratificante, né, a gente estar aqui e hoje ver tantas pessoas aqui prestigiando uma sessão. Eu acredito e defendi isso desde 2017, que esta casa deveria estar sempre cheia, que as pessoas não deveriam se só votar e também cobrar, de acompanhar os vereadores, de acompanhar o trabalho, né, que o vereador faz, que a prefeita faz, que o vice-prefeito faz, que os secretários municipais fazem, pois faz parte da democracia, né? E não esquecendo que o salário de cada um de nós é pago pelo salário, pelos impostos. Nada mais justo do que vocês acompanhar, cobrar e fiscalizar. Aqui eu já quero abrir o meu voto e deixar aqui meu parecer favorável, vereadora Márcia, a primeira emenda, então a emenda da Lei Orgânica 001 de 2020. Na semana passada eu liguei, né, para ti, eu também iria propor e fiquei feliz quando fiquei sabendo que essa emenda já tinha sido protocolada nesta casa. Então, que ela visa a proibir, né, que prefeito e vice-prefeito não possam pegar férias no mesmo período. Então, parabenizo e já manifesto meu voto favorável a esta emenda à Lei Orgânica Municipal. Hoje começo aqui a fala também falando de uma notícia boa, daquelas que a gente gosta de ver no jornal, que nos enche de orgulho e de alegria. E Estância Velha, então, teve um dos 3 gaúchos, nota 1000 do Enem. Foi o Carlos Eduardo Imig, filho do Atanásio da Marléia. Somente 53, né, 52 a nível de Brasil atingiram a nota 1000 na redação do Enem. E a gente tem o privilégio de um deles ser da nossa cidade. Então eu peço que o Jacó Imig, que é tio e familiar, que leve o abraço, né, e os parabéns, não só meu, mas tenho certeza que da Câmara toda, da população de Estância Velha. É muito gratificante, nos enche muito de orgulho ter um jovem nota 1000 no Enem aqui em Estância Velha. Obrigado, vereador, pelo espaço. Na verdade, eu tinha perguntado, parece que tinha uma sugestão de uma moção. E aí até deixa a sugestão, depende, já que o vereador falou, que depende para a próxima sessão, elabora-se uma moção, enfim, parabenizando o jovem aí pela
Excelente nota aí, tá? Só mais, não sei se alguém dessa casa já entrou, mas eu tinha informação que alguém tinha feito, por isso que eu não quis me manifestar. Agradeço então a oportunidade do vereador Diego. Colega vereador, inclusive, essa moção já está encaminhada na casa para a semana que vem. Então, eu já deixo aqui também aberta, essa iniciativa minha, do vereador Boni e da Márcia, aos demais vereadores para assinar junto, inclusive o senhor também. Não, mas pode ser assinado tudo para a semana que vem. Todos os colegas vereadores estão convidados. Perfeito, fico feliz. Confesso que eu entrei em contato com ele, assim que fiquei sabendo, e no primeiro momento ele não teria disponibilidade de vir aqui na terça-feira, mas eu acho válido mesmo que ele não tenha disponibilidade, que a gente faça, encaminhe, né, e que fique lá como uma lembrança. Durante o período de recesso eu não viajei, né, fiquei por Estância Velha, aproveitei para andar bastante pela nossa cidade, e tive nos últimos dias lá, visitando a demarcação da obra, da Unidade de Saúde do Lago Azul, uma obra que demorou, né, mas está saindo do papel, e eu espero do fundo do coração que essa obra seja inaugurada em agosto de 2020, e não, né, como a Unidade de Saúde lá do Campo Grande, que levou 3 anos para ser inaugurada. Então é difícil de acreditar, mas eu tenho fé, tenho esperança que final do ano a gente possa estar inaugurando e beneficiando toda aquela comunidade do Lago Azul. E aproveitando que estou falando do bairro Lago Azul, chamo a atenção aqui para aquela quadra de ginásio lá de esportes, da Escola Presidente Kennedy, que há muito tempo está parada, é uma obra que não anda, e eu não vejo, sinceramente, né, nenhuma satisfação do Poder Executivo, ou nenhum movimento, né, que estimule a retomada da obra o quanto antes, pois é uma obra que quanto mais tempo passa, quanto mais ela fica inativa, maior é o custo para retomar aquela obra e os alunos e a comunidade ser beneficiados. É um lindo ginásio de esportes, é bem grande, é bem amplo, falta, a cidade carece de locais como este, porém nos causa uma certa tristeza em ver lá tanto recurso público, tanto dinheiro do nosso imposto, né, não sendo utilizado da forma como ele foi proposto. Acho que por enquanto era isso, e quero aqui acabar minha fala agradecendo aqui o diretor do Hospital Ismael, que sempre que preciso, né, Ismael, ligo para lá, que sempre que a gente tem alguma dúvida, algum problema, alguma situação, eu ligo ou mando uma mensagem, e prontamente o Ismael, não tem dia, não tem hora, final de semana, as férias, o Ismael sempre nos dá atenção, né, Ismael? É assim que a gente gosta de vereador. O vereador é a voz, né, da população, então é muito bom quando a gente vai lá, chega no executivo e a gente tem o respaldo que a gente precisa. Então a gente leva a informação correta para a população e evita de dar aquela discussão sem pé nem cabeça, sem começo, nem meio, nem fim, que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. Senhor presidente, eu solicito meu espaço de liderança para concluir. Pode concluir. Dizendo que ainda, no ano passado, eu estive em visita com alguns empresários do município, lá no hospital, junto com o Ismael, e esses empresários, naquele momento, eles estavam se disponibilizando, então, de doar toda a tinta para pintar o nosso hospital, né, o nosso Hospital Getúlio Vargas. Lembro que ficou, então, naquele momento, naquela conversa, que não existiria recurso financeiro, que o final do ano era apertado, mas que a gente voltaria a conversar. Pois bem, tivemos lá um ótimo atendimento, né? Agradeço ao Ismael e agradeço aos empresários, que no momento certo a gente vai estar aqui agradecendo eles por essa baita ajuda, tanta carga tributária que temos no Brasil, e mesmo assim eles estão sempre prontos a ajudar, né, o nosso município de Estância Velha. O que me deixa, de certa forma, aqui triste, com toda a situação e, de certa forma, decepcionado, é que dinheiro, quando a gente fala de dinheiro para melhorar a vida da população, não tem. O dinheiro é contado, o dinheiro chegou no final do ano, tem que fechar as torneiras, porém não é o que a gente vê agora, neste começo de ano, que no ano de 2019, no final, em novembro, o vice-prefeito protocolou as suas férias de apartamento pessoal, assinado pela senhora prefeita. Ela sabia desde novembro que ele iria tirar as férias, então o que ela fez? Esperou ele entrar em férias e pediu 20 dias de férias também, que está no seu direito. A minha indignação maior é pelo custo que isso está trazendo para o nosso cofre, né? São em torno aqui de 15 a 20 mil reais. Vice-prefeito de férias, prefeita de férias, o vereador assume a presidência da Câmara, o suplente assume a Câmara. Olha quanta coisa está acontecendo, né? Por uma questão de não haver confiança. Olha quantas pessoas boas nós temos na administração municipal.
concursados, cargos de confiança, estagiários, pessoas se doando, dando o máximo para melhorar a vida da população de Estância Velha. Porém, a administração pública é como uma máquina com engrenagens. Quando tem uma engrenagem que não funciona, acaba sobrecarregando outra engrenagem. Assim que funciona. E aí, se a outra engrenagem está sobrecarregada, acaba paralisando toda a máquina. Então, nós temos algumas peças nessa gestão que eu espero sinceramente que melhore neste ano de 2020. Né? Porque a nossa chefe maior do Poder Executivo, ela tem que ser o exemplo de economia, de gestão, de eficiência. Me permite uma parte, colega vereador Diego. Pode falar, vereador. Eu acho interessante ressaltar aqui, nesse mês de janeiro, nós, né, principalmente as coordenações das unidades da saúde e da família do município, discutimos muito com a gestão a questão do atendimento médico nas nossas 8 unidades de saúde. Vários médicos do programa Mais Médicos estão de férias, que trabalham, que atuam 40 horas no município. Então, nós solicitamos, né, a substituição destes profissionais. E não houve esta possibilidade porque não havia dinheiro para pagar outros profissionais médicos neste período. Né? Inclusive, na unidade de saúde que eu atuo, tinha um profissional médico lá que trabalhava 12 horas na semana, que pediu demissão agora a partir do dia 2 de janeiro. No dia 13, eu solicitei outro profissional, outro substituto, e não tinha dinheiro para repor um profissional que estava sendo pago pela empresa. Aí, para fazer esse rolo todo... Um minuto, tá? Tá, já estou concluindo. Para fazer esse rolo todo, tem recurso em caixa... Né? Então, acho importante deixar isso registrado. Claro. Muito obrigada. Eu concordo, colega vereadora, porque assim, a gente não pode ser omisso, né, ou fechar os olhos. Esse é o recado que a população está trazendo. A gente está de saco cheio disso, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Enquanto a administração não parar com esses erros sucessivos, não tem perspectiva de melhora, infelizmente. Então, ano novo, né, final do ano a gente renova as esperanças, vida nova. Desejo que a gente realmente tenha um ano de muito mais motivos para comemorar do que lamentar aqui nessa tribuna e aqui nesta cidade. A todos eu agradeço de novo a presença, a atenção. Desejo um bom 2020, uma boa semana a todos. Vereador Carlos Boni. Boa noite a todos, quero saudar aí a mesa, né, na pessoa do presidente, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, as pessoas que se fazem hoje aqui presente e todas as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Dito isso, sobre a questão do hospital, a gente tem ouvido muitas pessoas elogiarem a questão do atendimento no sentido do empenho das pessoas que estão lá dentro fazerem tudo o que podem com aquilo que têm. Né? Ismael e tantas outras pessoas que estão lá dentro, Jacó esteve lá dentro, sabe disso, sempre comentou conosco. Realmente, as pessoas dizem, agora, meu amigo e vizinho lá, que teve esse incidente com a vaca, estivemos lá comentando, perdeu uma vértebra, teve outros problemas lá, teve que fazer umas cirurgias pressas depois no Regina, mas aqui no hospital ele falou que o atendimento, as pessoas foram espetaculares com ele. Tinha só paracetamol para dar para um homem que perdeu uma vértebra. Né? Então aí é que está a questão. Mas as pessoas que estão ali trabalhando, estão trabalhando bem. Só que a gente não tem o recurso. Esse recurso, essa falta vem da onde? De tudo aquilo que a gente vem notando. Se hoje a gente entrou no último ano dessa legislatura com quase 10 milhões em déficit, são de desvios, das propinas, tudo que já foi noticiado, que a CPI aqui colocou e tudo mais, e a gente está esperando o Ministério Público se pronunciar. Por que essas pessoas ainda estão lá? Se já foi para lá documentação com indiciamento. Com indiciamento é porque o delegado entende que são culpados. O Ministério Público agora tem que tomar uma decisão. Entendeu? Para que não aconteça que nesse ano, porque se nos últimos 3 anos, onde a gente estava esbanjando o dinheiro de forma errada, agora no último ano vai acontecer o quê? Se não tem dinheiro para esbanjar, e ainda por cima tem que descobrir aonde tirar 9 milhões para colocar de volta no caixa. 8 milhões, e meio, 9 milhões, 10 milhões. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos falar em não ter dinheiro o ano todo. É isso que vai acontecer. Não tem gestão, nunca tiveram e não vão ter. E não é nesse 4º ano que eles vão ter uma gestão melhor.
Na verdade, pessoal, quem sabe rezar se ajoelha. Para ver que, se quem sabe, eles tomam alguma atitude que não seja mais danosa ainda para o município. Para quem sabe a gente conseguir respirar a partir da próxima gestão. Essa é a nossa posição. Em relação ao Posto Lago Azul, fico muito feliz, porque nós tivemos lá, em 2017, fizemos uma movimentação com a vereadora Márcia, com o vereador Diego, vendo com a população o que eles queriam, eles querem o posto, fizemos a emenda na LOA e tudo mais, para tudo funcionar, até agora nada. Aí um dos vereadores, que só cedeu à pressão popular, porque nós enchemos essa casa, vai lá e bate foto como se fosse a pessoa que está resolvendo a situação. Então é aquelas máscaras que se criam um pouquinho antes da eleição. Tivemos lá dando a cara a tapa, né, com a população, e aí o fulaninho vai lá, bate fotinho, e é quem está resolvendo a situação para o Lago Azul. Então tá bom. Vamos lá, povo, vamos abrir os olhos. Informação, deu aquele vídeo que a gente postou no final do ano. Pessoal, pô, gente de idade, mulheres grávidas, um senhor de idade chegando lá de manhã na secretaria para ser atendido, tirar uma ficha, não conseguia porque não tinha uma informação. Aí depois o fulano da administração liga dizendo assim, tinha informação, tiraram e eu coloquei de novo. Fala sério, gente. Isso é o mínimo de respeito que nós temos que ter com a nossa comunidade. É o mínimo de respeito da informação. Eu cheguei lá, fui ver a situação, identificamos isso, fui no posto no centro, digo, vocês estão sabendo dessa situação? Tem alguém aqui preparado para fazer essa parte, já que o pessoal lá está de férias? Olha, Carlos, nós ficamos sabendo hoje de manhã quando o pessoal chegou aqui para reclamar. Me permite uma parte, vereador? Por favor. Colega, eu acompanhei, né, na rede social, vi o seu vídeo, acompanhei também o que saiu na imprensa, né, local aqui, e nem as unidades, os profissionais que trabalham nas unidades de saúde, que a unidade estava aberta naquele dia Sim. para atendimento da população, sabia que a Secretaria da Saúde estava fechada. E ainda mentiram para o jornal, né, dizendo que as unidades estavam sabendo. Nenhuma unidade recebeu qualquer comunicado de que naquele dia a Secretaria da Saúde e todos os setores da Secretaria da Saúde estariam fechados. Pois é, aí é aquilo que eu digo, não é gestão, é quase uma congestão. Então não vai mudar no quarto ano. Não vai mudar. A gente tem que torcer para que termine de uma vez, né? Que a mulher volte das férias, termine de uma vez para a gente conseguir botar pessoas lá que pensam e que realmente são da comunidade. Porque aí entra aquela outra situação. O pessoal fala comunidade, comunidade. Quem é as pessoas daqui que, sem ser vereador, né, ou sem estar no papel de vereador, atuam na comunidade? Porque vir aqui falar de comunidade, qualquer um vem. Agora, qual é o trabalho que cada um de nós, ou as pessoas que estão lá, que fazem para a comunidade, onde não recebem salário para fazer? Isso é trabalhar para a comunidade. Ir lá, abraçar o pessoal e dar dica e ouvir o pessoal recebendo um soldo de vereador, isso aí não é mais que a tua obrigação. Agora, quem é que se doa para a comunidade mesmo, sem estar vinculado à questão de vereador? Tem diferença aí, pessoal. Tá? Quero agradecer também, já solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Quero agradecer também, ontem fui eleito ali, por unanimidade, até porque ninguém mais quis, presidente da Comissão de Justiça, né? Até porque isso aí praticamente quem resolve tudo é o nosso doutor Felipe, mas a gente sempre tem o poder de trazer aqui para cima ou não aqueles assuntos relevantes. Ainda vai ser feita a outra comissão, colega. Eu até gostaria também de aproveitar, se o senhor me permite, colega vereador, que eu não entendi muito. Só uma parte. Tu já fez a sua parte. Eu não posso fazer uma parte de novo? Não. Tu já é só uma parte? É só uma parte. Então tá, muito obrigada. Bem, enfim, então vamos continuar aí, vamos fazer a nossa colaboração o melhor que nós pudermos aqui na Comissão de Justiça. Vamos analisar, esperamos que esse ano o Executivo tenha mais discernimento quando mandar os projetos, para que a gente possa agilizar todos os processos e fazer um bom trabalho. Nossa história faz parte de nós. Aqui é muito bonito falar que a partida na época da eleição é mentira, tá, pessoal? Isso é mentira. O partido é aonde a gente está. Aqui tem militantes de vários partidos aqui dentro e a gente milita num partido porque a gente se identifica com aquele partido. A pessoa que chegar aqui e falar isso diferente é porque está mentindo. A gente defende um partido porque a gente entende que aquela ideologia nos representa.
E chegar e dizer aqui que vamos virar tudo amiguinho, pessoal da direita com a esquerda, é mentira isso. Porque a esquerda pensa de um jeito, a direita pensa de outra maneira e o centro pensa de outra maneira. O que pode, é claro, e deve acontecer, é que nós, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extremos, enfim, ponto, nós temos que conciliar o pensamento em prol da comunidade. Isso sim sempre deve ser feito, porque nada é mais importante do que a comunidade. Agora, vim aqui dizer que a gente levantou a bandeira na campanha e depois vamos chegar aqui e todo mundo se abraçar, mentira. Todo mundo tem a sua ideologia e ela deve ser respeitada, e até por isso que a gente defende uma bandeira. Mentiroso é aquele que está num partido agora, vai para o outro e começa a defender. Um cara que está, por exemplo, na extrema esquerda, daqui a pouco se filia num partido de extrema direita e acha que está certo. Não tem nexo uma pessoa que está numa extrema esquerda se filiar na extrema direita para ganhar um cargo e ainda achar que está fazendo a coisa certa. Enfim, coisa boa amanhã. O melhor presidente que o Brasil, infelizmente, nunca teve, amanhã faria 98 anos de idade. Senhor Leonel de Moura Brizola, falecido aos 82 anos. Faria 98 anos. Incentivador incansável da educação para esse povo brasileiro. Para o povo brasileiro, porque a luta de Leonel de Moura Brizola sempre foi para o povo brasileiro, muito mais do que os gaúchos e cariocas, para o povo brasileiro. O melhor presidente que esse país não teve e não terá. Então fica aí a nossa felicitação. Fico feliz também que a Sandra Costa tenha colocado uma situação, tenha nos explanado melhor, para aqueles que querem entender, o que é ser politizado. Ser politizado, tu tem que buscar entender sobre política, falar sobre política, para daí tu ser politizado, entender a política, falar novamente sobre política e ir melhorando o teu posicionamento. Isso é ser politizado. Postar coisas sobre política a favor desse, ou contra aquele, ou sentar a pau em algum cargo que foi eleito, na ambição de um dia estar sendo eleito aqui também, que eu não consigo entender. Uma pessoa que quer se eleger, vai para o Facebook, senta o pau em quem está eleito, ou seja, é o salvador do mundo, então, né? É o salvador do mundo, porque ele é melhor que todo mundo. Então, ninguém que está aqui presta, mas essa pessoa é o melhor de todo mundo. Então, isso aí não é ser politizado, isso é ser ignorante, uma pessoa ignorante politicamente. O que a gente espera, é claro, que essa situação de ser politizado com auxílio, né, das redes sociais, com auxílio do jornal, isso realmente nos brinde, né, com uma eleição muito mais democrática e muito mais organizada esse ano. Quero deixar também meus parabéns ao Carlos Eduardo Ime, falei com a Marleia um pouco antes de subir para a sessão aqui. Né? Os parabéns, é sempre bom saber que um dia antes do aniversário da pessoa que mais incentivou a educação no nosso país, a gente tem a alegria de saber que um dos nossos estancienses foi nota 1000 em redação, né, no Enem. Então, isso é mais uma grande alegria, fica aí nossos parabéns ao Carlos. É mais ou menos isso, né? Temos aí um ano diferente pela frente, né? Um ano de políticas, um ano, como alguns colegas já falaram aqui, muitas pessoas vão liberar o seu eu interior e tudo aquilo que sentem quando fazem força em algum lugar, vão querer colocar no Facebook e explanar para a população entender. Dificilmente vão conseguir se fazer entendíveis, né? A pessoa, para conseguir que seja entendível mesmo, ela tem que, pelo menos, ser politizado. Te agradeço, Sandra Costa, pelo que tu colocaste no jornal. Então, essa concepção de entender o quanto a política é importante, e não temos como fugir dela. Agora, o que podemos e devemos, sim, é fugir de maus políticos, maus representantes que não sabem como usar a política em favor da nossa comunidade. Um bom ano a todos, e que nestes 12 meses nos tragam soluções que queremos e precisamos. Muito obrigado e um bom ano a todos. Valdecir de Vargas, e já vou deixar registrado que é o nosso vou nomear ele como líder de bancada do MDB. Bueno, cumprimento o presidente Sérgio, os demais membros da mesa, colegas vereadores, a vereadora Márcia, doutor Felipe, os funcionários da casa, imprensa, e a todos que nos visitam nessa noite, também o pessoal que nos assiste nas redes sociais. Primeiro quero cumprimentar o vereador Gringo por ter assumido a prefeitura como prefeito, por ser presidente desta casa, e também, na consequência, o Sérgio por ser vereador vice-presidente, assumindo a casa. Cumprimento o senhor também
e desejo que boa sorte nessas 2 sessões para que conduza bem os trabalhos desta casa. E aproveito também para cumprimentar o colega vereador Carlito, que mais uma vez está nessa casa, né, nos brindando com a sua presença, Carlito trazendo as suas ideias e também seu apoio também a nossos colegas vereadores. Também vim nessa tribuna, gostaria de dizer a todos, né, que a gente está fazendo essa moção para esse menino que tanto nos orgulha, né? Ele e também aos pais dele, o Atanásio, né? Que a gente sabe que a educação vem de casa, né? Eu ensino, então, parte dos professores do colégio, mas os pais têm a grande parcela de contribuição para que esse aluno tenha esse destaque, né, essa nota para nós expressiva, e como a gente viu na entrevista dele, né, até ele mesmo ficou surpreso. E só 3 do Rio Grande do Sul tiveram esse êxito, 2 de Novo Hamburgo e um de Estância Velha. Inclusive os 3 da mesma escola que eles fizeram um curso junto. Então isso é gratificante e fica para nós vereadores que representamos a comunidade de Estância Velha, nós ficamos muito felizes com isso. Cumprimento o Ismael também, presidente dessa noite aqui, os demais presidentes de partidos. Ismael, dizer que Ismael, na medida do possível, eu sei que ele pegou, né, esse pacote na mão lá, a gente sabe que é pesado, mas ele responde. Não digo que ele consiga fazer e resolver o que nós precisamos, que quando o pessoal nos pede, é porque já foi tentado via hospital e posto de saúde, às vezes posto de saúde dos bairros, e não se tem como resolver a situação. Então chega a nós vereadores. Aí vocês imaginem quem que nós vamos buscar. É o diretor do hospital, a quem para mim também, o Diego comentou isso, o Carlos também, prontamente ele responde. Nem sempre ele tem como fazer, porque não é, às vezes, competência dele, nem tem como ele resolver, mas está ali respondendo nós, que é o que nós precisamos, e não é a nós, é para a comunidade. Também dizer que é o trabalho do Ismael fazer isso, como os demais secretários, que eu também aqui cumprimento, e diretores, quando respondem-nos. E fica já também um puxãozinho de orelha para aqueles que muitas vezes não respondem, nem sequer WhatsApp, não olha e não atende telefone. E ele está ali representando cargos públicos, aonde ele tem que ter o dever de atender a comunidade. E nós, vereadores, somos simplesmente representando daquela comunidade que nos apoiou e botou aqui em cima. Nós temos aqui nessa casa hoje, graças àqueles votos da comunidade que confiaram no nosso trabalho, ou que nós poderia trazer para essa casa, de representar aquela população. E é isso que nós temos que fazer. E aí essas pessoas que estão à frente de cargos, seja eles políticos ou por competência, eles têm o dever de nos atender e de nos dar o respaldo, para que nós passamos, né, Sérgio, para a comunidade. É muito chato o cara vir aqui às vezes criticar, eu nem vou comentar nome, mas eu fico chateado, porque aquela pessoa que está numa pasta para dar o melhor de si para o município, onde ele está ali para representar o executivo, se ele não faz bem, ele não está fazendo bem ou mal para a comunidade só, está fazendo mal para todo o seu executivo, que é a prefeita que vai responder. E se não andar aquela pasta, não prejudica só os seus colegas por ser mal falado às vezes, mas sim a administração por todo. Né? Então eu digo sempre assim, ó, a gente escuta muito aqui, Carlos, mesmo, partidos. Agora eu quero agradecer então ao Sérgio por ter me nomeado líder de bancada e pedir o meu espaço na liderança, se me permite. Está liberado. Muito obrigado, Sérgio. Agradecer também ao Dudu, que teve o bom senso também, então, aí nessa conversa de me nomearem. A gente sabe muito bem que tem que ter, sim, partido político, tem que ter uma camisa, tem que ter uma bandeira para concorrer, mas eu sempre vejo mesmo isso aqui. Quando tiver nesta casa, e eu vi isso nesse mandato,
por mais que se discute, e deve ser discutido, sim, todos os projetos que passar nessa casa, mas aqui o consenso é o melhor que nós podemos fazer para a comunidade, e é isso que tem que prevalecer. Eu acredito que é isso que o Carlito quis dizer antes também. Mas claro que sim, aquele que tem um partido que lhe dá suporte e que acompanha o vereador, aonde eu quero aqui agradecer e cumprimentar principalmente é o PDT e o PTB, por uma pessoa do Marcos, do Maicon, que não está aqui agora o Maicon, mas está sempre acompanhando todas as sessões. Ah, está ali, é grande e está encolhidinho lá, por isso que eu não vi ele logo. Mas é assim que tem que fazer mesmo, tem que acompanhar e dar suporte aos seus vereadores. Não adianta no ano eleitoral ter uma reunião em cima da outra, reunir um monte de pessoas, sair que nem doido nas casas. Ah, esse cara aqui eu conheço, ele joga futebol, ele foi treinador de futebol, ele é presidente da associação, agora eu quero ele do meu lado. Meus outros 3 anos aí e meio, tu não olha para ninguém. Então eu cumprimento aqueles partidos que valorizam isso, que busca no dia a dia a respeitar essas pessoas, líderes de comunidade, e não só no ano eleitoral. Infelizmente, eu tive esse privilégio, digamos assim, até a eleição, de estar junto numa equipe que nós falávamos muito bem. É uma pena, eu lamento muito que isso não saiu do papel. E eu gostaria muito de pedir que a próxima legislatura, ou o próximo prefeito ou prefeita, que trabalhem diferente. E sempre disse isso aqui. Prefeito que quiser o município andando em conjunto, primeiro ele tem que escolher bem, não por bonitinho e queridinho, mas por competência e conhecimento para ser os seus secretários, em cada pasta. Primeiro ponto. É o seu mandato que ele tem que fazer funcionar. Aonde eu usar amizade, cargo político, promessa política para poder conseguir uma coligação, automaticamente eu estou enterrando o meu mandato. Eu não acredito que em pleno 2020, nós vamos ter mais uma eleição desta forma. Eu acredito totalmente que vai ser diferente esse ano. Eu espero isso. Que se sentam e conversam como homens que tenham vergonha de representar a nossa comunidade, principalmente o executivo, tenha o discernimento de sentar com a Casa Legislativa e trabalhar em conjunto, sentar os 9 vereadores e o prefeito desde o primeiro dia do ano e trabalhar unido. Caso contrário, briga de vereadores com o prefeito não aceitando vir na casa de vereadores não querendo trabalhar com o prefeito, independente de partido, não vai dar certo. Infelizmente, não dá. Foi bem dito aqui antes, não lembro. Sim. E isso quem perde é a nossa sociedade. Exatamente. É nossa sociedade, é nós que vamos perder lá na frente. Exatamente, vereador. Antes foi dito aqui, e eu concordo totalmente que se nós não trabalhar unidos e numa mesa redonda, nós não vamos sair do chão. Estância Velha, foi dito, que está regredindo, ela está diminuindo, em vez de nós estar cada ano aumentando, crescendo, dizendo, poxa, Estância Velha está nos surpreendendo positivamente. Não adianta nós querer tapar o sol com a peneira. Por mais que tenha acontecido, sim, coisas boas, mas nós estamos vivendo num bombardeio de coisas negativas, não só em Estância Velha. Isso é nacional, é estadual. E se nós não pensar em nos unir, os presidentes de partidos, com o candidato, e trabalhar uma pessoa que pensa totalmente para a comunidade de Estância Velha, eu estou falando isso aí hoje porque eu posso nem concorrer, se for o caso. Só para concluir, eu solicito 1 minuto. 1 minuto para concluir. Então, eu posso não concorrer, mas eu gostaria de pedir isso. E apoio, independente de partido totalmente. Eu não sei a que rumo eu pego ainda, de partido político, mas já digo agora, eu vou optar para aquele partido e para aquele galo, ou aquela candidata
que tiver essa linha de raciocínio, que trabalhar para o município, né? O Galo, vocês não vão pensar que eu ia falar isso, vai pensar, né? Mas não, é verídico. Gente, se nós não pensar assim, infelizmente, não vai estar melhor na próxima, não. Pode ter certeza. Se não ter união, não trabalhar em conjunto, vocês sabem disso. Quem trabalhou em secretaria, em pastas, quem trabalhou em obra, eu trabalhei nas obras, a gente sabe, se não tiver o apoio do prefeito, do secretário de obras, o diretor não faz. Então não faz nada. Tá? Então fica aqui um grande abraço a todos, obrigado pela presença de todos. Feliz 2020 a todos vocês e que Deus acompanhe a todos nesse 2020 e bastante sucesso a todos nós. Solicito agora o Dudu para falar. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Felipe, nosso jurídico, seu Arne e dona Eta, a Luana e Marcelo, eu não esqueci. Marcelo não. Ah, Marcelo, não está aí o Marcelo? Vai por Marcelo. Sandra Costa, Jornal Diário, Gerson, Secretaria de Assistência Social, a Mana, a nossa vereadora, o Giba, meu parente, o Jacó Imen, e presidente de partidos, o Plínio, o Maico. E eu também quero parabenizar o Carlos Eduardo Imen pela nota 1000, porque é o terceiro gaúcho, 2 de Novo Hamburgo e 1 de Estância Velha. E esse de Estância Velha mora no meu bairro, bairro Floresta. É uma honra tanto para o município como para o meu bairro. Hoje eu quero parabenizar o vereador Sérgio por estar assumindo a presidência, no lugar do nosso titular, o Gringo, que assumiu a prefeitura municipal. E nada mais justo do que o presidente dessa casa não é a primeira vez que vai assumir uma prefeitura. E não é a primeira vez também que um suplente assume essa Câmara de Vereadores e tem todo o direito de assumir porque ele conquistou essa vaga nos votos. Não adianta vir aqui criticar prefeito, criticar suplente vereador, porque eu já fui suplente e ganhei a oportunidade de assumir em 1984. E assumi essa casa com muito orgulho. E com muita vontade de trabalhar pela comunidade. Não é o salário do suplente que vai deixar mais, que nem falar, dívida do município. Não. É o direito dele assumir. E o Sérgio, como presidente dessa casa, eu desejo, Sérgio, sucesso para ti, que também, de repente, não será a primeira vez que irá assumir, né? O prefeito pode se ausentar, o vice também. Está assumindo novamente. E é justo, vereador. Porque não sei se o Django assumiu a prefeitura, Django. Sumiu, pois é. Assumi sim. Assumi, foi em 2012, que eu era presidente da casa. Isso mesmo. Assumi por uma semana, na época, o prefeito Valdir. E não foi um aprendizado muito importante para o senhor? Foi. Foi, mas foi. Também vou te dizer, vereador, se me permite, sim, já que me cedeu. 90% era só o que eu podia assinar ali, porque os demais não tive muita oportunidade, não. Veio meio que marcada as cartas, vereador. Mas posso ter uma parte? Sim. Eu acho que quando a gente é vice e tem o presidente, o prefeito, o vice tem que ter a hombridade de respeitar a casa é do prefeito. Não tomar atitudes sem ter consentimento do prefeito. Em qualquer empresa, em qualquer função é assim. Tem que ter respeito. Ele não teve. Então, está aí o motivo. Se alguém não sabia, está aí o motivo. Pela não confiança no vice-prefeito. Infelizmente. O Ismael também, que faz um ótimo trabalho no Hospital Municipal.
a Guarda Municipal, que está nos visitando também essa noite. E eu desejo a todos que um ano seja um ano de conquistas e um ano de respeito nessa casa, um vereador com o outro, porque esse ano é o ano de eleição. Aí está querendo um vereador comer o rim do outro. Eu não sou mais candidato. Não serei mais candidato. Eu vou deixar para os mais jovens e também vou cuidar da minha saúde. E por isso que eu espero que esse ano seja um ano de respeito, um vereador com o outro. Tudo que eu quero. Que eu já falei diversas vezes que aqui nós formamos uma família. E assim eu espero que seja. Boa noite a todos, muito obrigado. Eu sei que a vereadora está sempre aquele deboche dela sorrindo, mas não faz mal. Boa noite a todos, muito obrigado. E agora eu vou passar a ordem da casa para nossa vice-presidente Veridiana. Vai fazer uso da tribuna, vereador? Farei uso da tribuna. À vontade. Boa noite, minha presidente Veridiana, a mesa, a meus colegas que já cumprimentei, né? Quero cumprimentar mais alguma... do senhor Arno, dona Etiel, que sempre estão aí, né? Nossas paredes, né? Nossos alicerces. O Ari do Jornal, a Sandra, daí também o presidente do partido que cumprimentei antes, agora podendo cumprimentar novamente. Eu queria falar também que o vereador ali, Valdecir, o Diego Francisco também me falou sobre o Ismael lá, né? E eu não vou te dizer assim, Ismael. Show mesmo, cada vez que a gente precisa, não tem hora, não tem momento, pode ser fim de semana, sempre está nos dando os aportes, né? Nos concedendo o que é possível e o que não é. E a gente tem que entender quando não é possível. E a gente tem que falar para a pessoa também, não é possível. Que tem várias coisas que a gente não depende de nós, né? É o Gerson, né, que sempre também na assistência social ali, conduzindo bem a assistência social agora, nesse momento, né? Não sei se vai ficar permanente, né? Espero que sim, trabalha corretamente. Quem trabalha corretamente merece. Então, eu tenho que agradecer esse ano que passou, né? O início desse ano que está sendo muito bom para mim. É um aprendizado sendo presidente da Câmara. Foi um aprendizado ser vereador, né? Na parte, vereador. Pode falar. Eu também me esqueci de cumprimentar a senhora Maria Regina, que é a nossa primeira dama, esposa do presidente da Câmara. Seja bem-vinda. Tá, obrigado. E assim, como eu estava falando, esses votos que nos trouxeram aqui, com a ajuda do partido, como também o partido precisa, a união de todo o partido, isso é muito importante. Também o partido, como também a gente pessoa. Concordo com o Carlito, concordo com o Carlos. A gente tem o partido é importante, a pessoa também é importante. A comunidade vai julgar depois dos 4 anos. O julgamento é deles. Se nós fizemos certo, se fizemos errado. Se não trabalhamos, se a gente não veio na Câmara, se a gente não foi nos bairros. Isso é o preço que nós vamos pagar para quem não trabalha. Isso é certo. Para quem não atende telefone, isso é certo. Queria cumprimentar o Dalvani também ali, quando eu peço alguma coisa nas obras lá, que muitas coisas, como a gente é do executivo, a gente é do partido, às vezes a gente não faz o pedido pela Câmara, a gente vai direto. Não é que é feito logo, entra na fila, mas a gente faz o pedido direto com os responsáveis. E com certeza a gente sempre é atendido. Demora que nem demora para os outros. Tem fila, como eles falam para a gente, tem fila. E demora para todo mundo. Então, queria agradecer a guarda que está nos aí guarnecendo, né? E vou dizer, estamos aqui por causa da população. Se ela não nos olhar nas eleições, estamos fora. E isso não precisa ir lá no Face e estar dizendo que a gente está daquela maneira. Eles enxergam. Eu já vi várias pessoas aqui passarem e saírem e depois ter que lutar para voltar. Isso é o direito do voto.
o voto é importante. Por isso eu fico triste quando as pessoas não foram fazer a sua biometria, porque perde o direito de escolher os seus representantes. Perde. E a gente não pode perder esse direito. A gente tem que falar para as pessoas, eu falo. Não deixo de falar. É o teu direito. Tu vai escolher mal, pior, bom, algo, tu vai escolher, depois tu tem direito de tirar ele na próxima eleição. Então não deixa de votar. Nas nossas redes sociais, no YouTube, as pessoas botam situações lá que às vezes a gente nem entra no mérito porque tem que ficar para o executivo fazer isso. Normalmente é direto para o executivo que tem que responder. Então eu espero que o executivo responda, vá ao encontro. Quando chega para nós, eu sei que a gente vai atrás, qualquer um dos nossos vereadores. A gente se encontra na prefeitura, batendo para ele. Já vi Carlos Boni, já vi Django, já vi Márcia. A gente vai lá atrás, todos nós. Então eu desejo que esse ano, como a casa hoje está cheia, que nós tenha todo ano a casa cheia. Desejo a todos um bom ano de paz aqui. Nós precisamos paz para poder resolver os problemas. Não é que nós não vamos discutir lá dentro da sala ou discutir fora. Mas aqui, se a gente conseguir conter as palavras e usar elas corretamente, não sou o dono da palavra, mas eu concordo que nós temos que ter paz e serenidade para poder continuar tendo um bom trabalho. Política é isto. Nós temos que ter bom senso. Então, muito obrigado a todos. Desejo um retorno a seus lares e uma boa noite. Devolvo os trabalhos da mesa para o vereador Sérgio Verle. Obrigado. Então, não havendo nada mais a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 28 de 1 de 2020, às 19 horas. Boa noite. Mortos e feridos se salvaram todos. Esse é meu recado. Agora eu quero ver o galo, a franga. Se cagarem tudo, acharam que ia dizer o galo, a galinha. Como é que eu falei? O galo, a dama não, o galo.